Bom, pessoal, essa palavra que Deus deu para compartilhar com vocês não foge do propósito. Hoje eu quero falar um pouco sobre o caminho de volta de Jesus. O caminho de volta de Jesus teve muitas coisas. Ele passou por muitas situações. Só que no caminho de volta, quando Jesus estava voltando para o Pai, quando Jesus estava de encontro à cruz do Calvário, teve um acontecimento que se identifica muito conosco hoje. O mundo hoje está um mundo depressivo. O mundo hoje está estressado. O mundo hoje está com problemas emocionais. O mundo hoje está com esgotamento espiritual. Esgotamento, sabe? Aquele momento em que você fala, meu Deus, não vou suportar. Meu Deus, que dificuldade. Eu estava ali, antes de vir para cá, vendo o jornal, e vi lá uma moça que suicidou hoje. Não aqui, nos Estados Unidos, mas aqui acontece muito. 29 anos, cometeu suicídio. E o que é isso? O mundo está numa pressão muito grande. O ser humano está numa pressão, como se fosse uma panela de pressão a ponto de explodir. Hoje, todo mundo que você encontra está o quê? No mínimo, com pressa. Estou com pressa. Ai, meu Deus, tem que chegar logo. Igual aquele coelhinho da Alice no País das Maravilhas, né? Lembra? Quem já assistiu ou já leu? Não tem um coelhinho na história? O tempo todo com ele está com o quê? Um relógio na mão, aí ele coloca aqui no bolso, e toda hora ele está com pressa. Quem não está com pressa aqui hoje? Se eu perguntar, se você erguer a mão, você pode mentir. Então eu não vou perguntar. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui sempre está com pressa. Vai na lotérica, meu Deus, olha o tamanho da fila, vai demorar, eu estou com pressa. Vem na igreja, meu Deus, o culto vai demorar, eu estou com pressa. Vai na casa de um amigo, em vez de desfrutar da amizade do amigo, ah, meu Deus, eu estou com pressa. É assim, irmãos, o mundo hoje está com pressa. Pressa para quê? Para morrer mais rápido? Você já pensou que o túmulo é ali? É naquela parede? E quanto mais pressa você tem, mais rápido você está chegando lá. Porque a cada dia que passa, mais a pessoa está chegando para o final da vida. Então a humanidade hoje está com pressa. É o coelhinho, estou com pressa. Ele nem fala nada. Não, estou com pressa, eu tenho compromisso. Então hoje nós estamos com pressa, nós estamos deprimidos, nós estamos num esgotamento muito forte. A humanidade está precisando de uma força, de uma ajuda para poder lutar contra o esgotamento. Está todo mundo cansado. Criança de 10 anos já está com pressa e já está cansado. Eu com 10 anos eu não tinha pressa. Mas hoje a molecada tudo está com pressa. Todo mundo tem pressa. Hoje nós não andamos mais em kbytes, né? Em megabytes. Isso aí já é do passado. Agora é terabytes. Por quê? Porque nós temos pressa. Tem que ter espaço e tem que ser rápido. Então eu quero falar um pouco hoje, com a ajuda de Deus, sobre um episódio que Jesus passou no caminho de volta. E vamos abrir a nossa Bíblia, como é culto de ensino, né? Quem trouxe a Bíblia? Olha que benção. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Como eu não estou com pressa, eu vou esperar todo mundo achar. Quem tem no celular, pode olhar, pode achar. Daqui uns tempos, pastor Marcos, eu acho que todo mundo só vai ter Bíblia no celular ou no tablet, viu? Está virando uma modernidade aí que... Mas antes ter no celular ou no tablet do que não ter, né? Vamos lá então. Mateus 26, 36. Quem não está com pressa, fala um amém bem forte. Amém. Quem está com pressa, fala misericórdia. Ah, peguei vocês, hein? Tem ninguém com pressa, então. Amém. NVI, tá, gente? Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está profundamente triste,
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, quem sou eu? Não tenho condição nenhuma, meu Pai, de entrar no coração das pessoas que aqui estão. Por isso eu venho te pedir, Senhor, me use apenas como um canal. Fala com teus filhos, meu Pai, fala com cada um nesta noite em particular. Traga a tua palavra, Senhor, traga o teu bom ensino, Pai querido. Nos dá, Senhor, a orientação que tanto precisamos e que nesta noite algo novo aconteça, milagres aconteçam, que a tua palavra possa transformar, curar aqueles que estão com o coração ferido e glorificar o teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, aqui Jesus está no caminho de volta. Aqui nós estamos na noite em que foi traído. Aqui é o dia em que Jesus Cristo vai ser entregue aos pecadores. É um dos dias mais difíceis do caminho de volta. É o começo da agonia, o começo da grande aflição de Cristo. E aqui Jesus começa a voltar para o Pai. Quando eu estou falando no caminho de volta, no dia em que Jesus Cristo foi preso, sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do final de uma trajetória de 3 anos. Sabe do que eu estou falando, Juliana? Do final de muitos milagres. Eu estou falando do final de um período em que a Galileia, em que Jerusalém, em que Cafarnaum foi inundado por milagres. Eu estou falando do final de um período onde mortos foram ressuscitados. Eu estou falando do final de um período onde Jesus Cristo chama o seu amigo Lázaro, morto de 4 dias, e manda ele sair para fora. Eu estou falando do final de um período onde as pessoas ouviram a voz de Deus do céu. Quando Jesus Cristo foi batizado, era o começo do seu ministério. Aí, ouve-se a voz de Deus. Quando a pomba, quando o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desce até Jesus Cristo, o que se ouve a voz? Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho alegria. Olha que coisa gostosa, o ministério de Jesus é marcado por coisas tremendas. A Bíblia diz que depois que Jesus terminou o seu jejum de 40 dias, os anjos o serviam. Sabe o que é isso? Anjo descendo do céu servindo Jesus. No momento em que nós estamos fazendo essa leitura, Jesus está no finalzinho do seu ministério. Tinha acabado já, não tinha mais ressurreição de Lázaro, não tinha mais a voz de Deus dizendo: Filho amado, eu me comprazo em ti. Não tinha mais a transfiguração no monte, lembra? Quando os discípulos subiram a um monte e existe algo chamado como a transfiguração de Cristo, aonde do lado de Cristo aparecem 2 personagens, Moisés e Elias. E ouve-se uma voz do céu
que diz novamente, aquela coisa gostosa, as pessoas ouvem a voz falando assim: esse é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. Então, o ministério de Jesus foi marcado por grandes coisas. Quem tinha pão, dividia, e esse pão multiplicava e alimentava milhares de pessoas. Era algo tremendo. Se a tempestade levantava, o que Jesus Cristo fazia? Subia na ponta do barquinho e, ó, tempestade, pode parar. Ele diz outro: baixa a bola, que quem está aqui é o Rei dos Reis, vai para o seu lugar, aqui você não vai fazer graça hoje não. É ou não é? Nós estamos falando do fim de uma era de grandes coisas. Aí o que está acontecendo na leitura em que eu estou falando? Jesus está no jardim do Getsêmani, deixa os seus discípulos todos à parte, leva com ele somente 3, dentre eles o que mais é destaque é Pedro, que é conhecido, né? E aí Jesus vai orar com eles. Só que nessa oração de Jesus, não tem voz descendo do céu, não tem milagre, não tem nada acontecendo. É o momento em que começa a via dolorosa. É o momento em que chega a agonia, é o momento de volta. É o momento que às vezes você vai olhar e vai falar assim: puxa vida, o mestre que fez tudo, agora está passando por grande dificuldade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero dar para você algumas dicas de alguém que está passando por dificuldade. A Bíblia diz que tudo que foi escrito na Bíblia foi para nosso proveito, gente. Nada foi escrito só para estar aqui de bonitinho. Se Jesus Cristo passou por isso, e se Jesus Cristo permitiu que isso fosse escrito, Ele estava passando, sofrendo por isso, e Ele permitiu que isso fosse registrado, para ensinar para mim e para você, que nos momentos de angústia, tem algumas coisas que nós podemos fazer para vencer a angústia, a dor no peito, aquele esgotamento físico, esgotamento espiritual, aquele momento de cansaço que todo mundo passa um dia. Amém? Quem já passou aqui por um momento desse? Que você fala: meu Deus, não vou conseguir. Meu Deus, eu vou parar. Não, eu não consigo. Eu vou explodir. Todo mundo passa por isso. E tem gente que passa por 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 ano, 2 anos e está assim. Mas eu quero te dizer, Deus tem uma palavra para você. Deus vai te dar ferramentas para que você possa sair dessa situação. E quem sabe hoje é o último dia dessa angústia na sua vida. Vamos lá? O primeiro ponto está Mateus 26, versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Primeira característica, irmãos, que eu quero trazer para vocês nessa noite. Você, diante dessa sua angústia, precisa de reconhecer que existe um problema. Veja que enquanto Jesus Cristo estava no seu ministério, em nenhum momento a Bíblia fala, exceto pela morte de Lázaro, que Jesus Cristo teve uma situação como essa. A Bíblia diz que enquanto ele está com todos os discípulos, ele está bem. Mas quando ele chega diante dos demais, ou seja, dos 3, quando ele está lá com Pedro, Tiago e João, sabe o que acontece? Olha o texto. E Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, Jesus começou a reconhecer que estava com um problema. A primeira característica, gente, de quem está com uma dificuldade é você assumir. Gente, eu estou com uma angústia. Eu estou com uma tristeza. Assuma. Veja que Jesus Cristo não quis se fazer de durão. Como é, pastor Marcos, que quem escreveu o evangelho de Mateus sabia que Jesus estava triste e angustiado? Alguém percebeu? Espera aí, Jesus agora está se abrindo. Jesus agora está reconhecendo que existe uma situação difícil. O que acontece muitas vezes na nossa vida?
Nós estamos passando por uma situação difícil, estamos lá com um ente querido doente, estamos com uma situação de morte na família, estamos com um problema de desemprego e não permitimos nos entristecer. Queremos nos tornar aquele? Não, porque se alguém vê que eu estou triste, que eu estou angustiado, eu vou estar envergonhando o nome de Deus. Não, porque eu tenho que estar forte. Não, porque eu tenho que estar sempre de cabeça em pé, o tempo todo. Meu pai me ensinou que homem não chora. A sociedade me ensinou que homem tem que ser forte. Meus irmãos, Deus me traz aqui nessa noite para te dizer, permita aceitar que a tristeza e a angústia fazem parte de momentos de esgotamento, aleluia. Você não vai estar todo dia forte. Tem dia que alguém vai olhar para você e vai falar assim, puxa vida, hein? O João, a Maria, a Gisele está angustiada. Aí você vai olhar para você e vai dizer, mas como percebeu? Porque estou vendo na sua cara. Você não está confortável, tem algo errado. Amém? O que acontecia comigo, pelo menos várias vezes? Eu queria mostrar que eu era mais crente. E para mim, sinal de crente angustiado e triste era sinal de crente incrédulo. É ou não é? Não, mas como? Se você é o líder, se você é isso, se você é aquilo, como que alguém como você vai ficar angustiado? Igreja, a angústia não tem pessoas, não tem lugares, não tem classe social, não tem posição geográfica, ela pode acometer qualquer um. Depende do que você está passando. Comece a aceitar que tem momentos que você tem que considerar que a angústia, que o esgotamento. Olha o que diz aqui. O texto fala bem claro, que Jesus estava triste e angustiado. Você já viu alguém pregando um Jesus triste e angustiado? Não. Mas Jesus me traz aqui nesta noite para te dizer, teve momento na vida dele em que ele estava triste e angustiado. Mas eu estou passando por isso tudo, eu tenho que, não vou descer do salto. Primeiro passo, irmãos, é assumir que existe um problema. É de se deixar reconhecer. Segundo passo, está junto, é com esse daqui. Você vai fazer isso para qualquer um? Não. Jesus assumiu que estava triste e angustiado. Ele se deixou conhecer pela angústia. Mas o segundo passo está no comecinho do versículo 37. Olha o que ele disse. Levando consigo Pedro e os 2 filhos. Quem que Jesus estava levando aqui? Pessoas que eram mais comprometidas com ele. Os outros, os 12, estavam todos ali. Não só apóstolos, mas também discípulos. Mas Jesus pega somente 3. Ele escolhe 3 e fala assim, a vocês eu vou contar a minha dor. Então, o segundo ponto que eu quero colocar nesta noite, para que você tenha sucesso nesse momento de agonia, o primeiro é você assumir que existe esse problema. Assuma. O segundo ponto é você começar a confiar em pessoas. Pastor Marcelo, mas você está falando uma loucura? A Bíblia diz, maldito do homem que confia do homem. Sim, meu irmão. Mas se você ler a parte B desse versículo, esse mesmo versículo vai dizer, e faz do homem o seu braço de carne. É maldito do homem que confia no homem, faz do homem o seu braço de carne. Nós precisamos necessariamente de confiar em pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque Jesus Cristo deu exemplo. A alma dele estava angustiada, mas ele mostrou essa sua alma para quem? Foi para os discípulos lá fora, foi para o povão, foi para o mundão, foi para colega de trabalho, foi para amigo da macumba, foi para amigo feiticeiro, foi para amigo que mexe com as coisas erradas. Não, ele chama pessoas que ele acreditava que poderia estar ao lado dele. Então, o segundo conselho que eu quero te dar nesta noite, comece a confiar em pessoas. Mas ela pode me trair. Não se preocupe, se ela trair é ela com Deus. O único mal que pode te afetar é o mal que você faz. O mal que alguém faz para você nunca vai te prejudicar em nada, aleluia.
Não tenha medo, confie nas pessoas. Ah, mas eu não consigo, pastor Marcelo, eu já sofri demais. Eu já levei muita pedrada. Eu já fui muito traída. Irmão, vocês vão ver no texto lá na frente, que foi escrito de propósito, esses 3 que Jesus chamou, dormiram. Jesus falou que ia morrer, que ia ser entregue, que ia ser traído. Enquanto Jesus está lá agonizando, suando gotas de sangue, orando a Deus, sabe o que os outros fizeram? Dormiram, abandonaram Jesus. Você acha que Jesus sabia disso? É claro que ele sabia. Mas ele preferiu contar com eles, aleluia. Ah, mas vai me trair, mas eu quero eles do meu lado. Mas não vão conseguir me acompanhar, mas eu quero eles do meu lado. Eu preciso de contato, eu preciso de pessoas. Ah, Jesus, mas o Senhor tem Deus. Eu tenho Deus, mas eu preciso de seres humanos ao meu lado. Essa história de que eu preciso só de Deus, isso aí para mim está escondido um pouco de egoísmo. Um pouco de egocentrismo, que nada, Deus me basta, não preciso de ninguém. Isso tudo é mentira. Nós precisamos um do outro. E é por isso que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Nenhum homem é uma ilha, nós estamos todos ligados, aleluia. Eu preciso de você, você precisa de mim. Quando você vê um crente falar que não precisa de ninguém, que só Deus basta para ele, foge. Que esse tipo de crente é perigoso. Eu preciso de você e eu declaro. Me ajuda, que eu vou te ajudar, em nome de Jesus. Amém? A primeira característica qual que é? Reconhecer que tem um problema. Você está angustiado, tem algo errado aqui dentro. O segundo, qual que é? Você poder contar com pessoas que estão ao seu lado. Hoje eu estava conversando com o pastor Marcos, ele estava me contando de uma certa pessoa, que ele já conversou várias vezes. Só que a pessoa fala muita coisa que às vezes não tem nada a ver. De 100 palavras, ele tira algumas muito boas. Só que a maioria, às vezes, né, pastor Marcos, não é aquilo que edifica. Só que ele falou assim, eu tenho aprendido muito. Porque se de 100 me tirar 10 que me ajuda, já valeu a pena. Eu não posso falar, eu vou abandonar esse cara porque ele não fala é nada com nada. Não, meu irmão. Aprenda a ouvir. Aprenda a ter paciência com as pessoas. Nas palavras dele vai sair alguma coisa de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu teve vezes que eu era assim, eu ia para o culto e quando era o fulano que ia pregar, eu já ficava em estado de stand-by. Eu estava aqui, mas estava desligado. Porque é o João da Silva, vou pôr no modo stand-by. Ufa! Aí ficava folheando a Bíblia, você entendeu? Olhando para o lado. Quando eu fazia isso, eu era solteiro, olhando para a Osana. Está me entendendo? E aí, pá. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Gente, pode ser o João, o Mané, o José. Deus tem algo para colocar na boca dele, na vida dele, para abençoar você. Amém? Deus não vai descer do céu vestido de branco e falar, meu filho, você tem que fazer isso. Não, Deus vai usar a mim, você, o seu vizinho, o seu amigo mais próximo. Você está me entendendo? Tem alguém que está podendo, que tem condições de te ajudar, mas você não. Sabe? Eu imagino Jesus, eu não vou chamar Pedro não. Eu conheço Pedro, eu já sei que ele vai me trair, eu já sei que enquanto eu estou orando ele vai dormir. Mas Jesus fez isso? Não. Eu sei as limitações dele, mas eu prefiro ele com as limitações deles ao meu lado do que estar sozinho. Você está me entendendo? Irmãos, para com isso. Comecemos a confiar. Deus tem grandes coisas na nossa vida. Deus tem grandes projetos na nossa vida. Mas nada vai acontecer sozinho. Nada vai acontecer somente eu. Ah, mas o fulano não é digno de estar ao meu lado. É sim. Talvez ele não tenha os pecados que você tem. Mas eles têm outros. E ele pode muito bem ser usado por Deus. Deus está falando contigo? Amém? Você vai parar a partir de hoje de achar que você é só você e Deus? Você precisa de ajuda. Quando Paulo estava preso em Roma, na segunda carta de Timóteo, quando ele está prestes a morrer, sabe o que ele fala? Ele manda na carta escrita assim, fala para Marcos vir comigo. Marcos é o escritor
do Evangelho de Marcos. Fala para Marcos vir ter comigo, porque ele é muito útil no meu ministério. Eu preciso de Marcos aqui. Veja só. O apóstolo Paulo está chamando um homem para estar ao lado dele. Mas ele não é o apóstolo Paulo que subiu ao terceiro céu? É, mas o apóstolo Paulo sozinho aqui é vulnerável. Ah, mas ele não tem a unção de Deus? Tem. Só que ele precisa de uma pessoa de carne e osso ao lado dele. Contato, humanidade. É isso que Deus quer da nossa vida. Reconheça que você tem um problema e reconheça que você precisa de ajuda de pessoas que estão ao seu lado. O terceiro vem no versículo 38. Pode colocar aí? Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Olha o que Jesus Cristo disse, gente. Aí vem o terceiro ponto. Jesus começa a abrir o seu coração. Depois que Jesus reconhece o problema, depois que Jesus chama os amigos, agora ele não fica olhando para os amigos. Simplesmente ele começa a contar o que está acontecendo. Gente, é o seguinte, tem alguma coisa errada. Por quê, Jesus? Eu nunca falei isso para você, mas vou falar agora, gente. A minha alma está com uma agonia mortal. Sabe aquela dor que dói lá dentro, que parece que você vai morrer? Você já sentiu isso? É isso que Jesus está falando. É uma agonia mortal. É algo que beira a morte. É uma agonia que parece que eu estou sem ar. Parece que eu estou morrendo, meu coração acelera, eu começo a transpirar, eu começo a suar frio, meus amigos. Jesus falando com Pedro. É isso que está acontecendo. Será que vocês podem me ouvir? Eu imagino Jesus falando. Agora você imagina, gente. Dá para você imaginar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar você. Olha para você e diz: eu sou o seu Salvador. E aí no outro dia ele diz: mas eu estou numa angústia quase para morrer. Dá para você entender isso daí, gente? É o Deus que nós servimos. Ele deixou de exemplo para você. Em todas as coisas que nós passamos, diz o Escritor aos Hebreus, em tudo Jesus passou também. Sabe essa angústia que você sente? Sabe esse sentimento que parece que nada vai dar certo, que vai morrer, que aquela angústia não vai ter fim? Jesus Cristo olha para os discípulos e fala: é essa que eu estou sentindo. Amém? É essa angústia que eu estou sentindo. Aquele desejo de se livrar. Aquele desejo de ter paz. Jesus fala para eles. Jesus abre o coração. E aí eu quero falar para você. Quantas vezes você tem coragem de abrir o seu coração? De falar o que está acontecendo de verdade dentro do seu coração para alguma pessoa? Ah, mas eu falo para Deus. Jesus também falou para Deus. Deus sabia muito bem. Só que Jesus Cristo abriu o coração para os seus discípulos. Ele não precisava de se expor. Precisava? Ele simplesmente poderia, como grande Senhor, que ia falar o seguinte: eu quero 3 aqui orando comigo. Vocês ficam aí e me ajudem em oração, hein? E quem dormir vai para o inferno. Poderia falar isso aí? E amém, Pai do Senhor. E virava as costas e orar aqui e deixava os 3 orando. Não. Jesus, ele prefere, mesmo com todo o poder, mesmo com toda a autoridade, Jesus Cristo prefere mostrar que ele, na condição humana, sofreu tudo que eu e você sofremos. E aí ele vai dando a dica para que você possa passar por essa crise, por essa situação de dor. Ele começa a olhar para você e começa a dizer assim: meu filho, faça como eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Quando os céus e a terra foram criados, eu estava lá, tudo foi feito por mim. E eu aqui, na condição de homem, tenho a capacidade de chamar pessoas de carne e osso, confiar nelas e dizer o que está passando dentro do meu coração. Aí vem você e fala assim: que isso? Eu sou muito melhor do que Jesus. Jesus pode ter falado: eu jamais vou me abrir. Eu jamais vou falar do que está dentro do meu coração para alguém. Eu jamais vou me declarar. Não, eu tenho que ser forte. Se eu falar que eu estou aflito, se eu falar do que está acontecendo, é sinal de fraqueza. Se eu falar o que está doendo, as pessoas vão mangar de mim.
Vão dar risada, vão escarnecer. Eu sou muito mais forte do que isso, eu vou passar e pronto. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina nesta noite, aleluia. Abra o teu coração, comece a confiar em quem está ao seu lado. Tem marido que não confia nem na mulher. Tem mulher que não confia nem no marido. Tem ovelha que não confia no seu pastor. Meus irmãos, Deus me traz aqui nessa noite para abrir você, para abrir o seu coração. Tem um milagre, tem uma bênção para você vencer esse esgotamento físico. Confia nas pessoas, aleluia. Jesus confiou. E ele não mostrou sinais de fraqueza. Ele mostrou sinal de humildade. E quem se humilha é exaltado. Amém? O próximo passo está no versículo 37, parte B. Fiquem aqui e vigiem comigo. Primeiro, Jesus reconheceu o problema. Segundo, Jesus chamou pessoas para que o ajudem. Terceiro, Jesus abriu o coração, falou o que estava dentro do seu coração, se comunicou com as pessoas. E quarto, gente, olha que coisa forte. Jesus pede ajuda. Você tem noção? A parte A da parte B do versículo 37, pastor Marcos, tem um abismo enorme. Uma coisa é eu contar os meus problemas para Rosilei. Eu posso chegar hoje e te contar tudo. Outra coisa é eu falar, Rosilei, vigia comigo. Vamos fazer 1 hora de oração todo dia, você me ajuda? Rosilei, a minha luz está cortada. Você tem dinheiro para você me arrumar? Pastor Marcos, estou precisando de uma cesta básica. Você tem como me dar? Pastor Garcia, estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Ora por mim, põe as mãos sobre a minha cabeça. Eu vou ajoelhar aqui. Ora por mim, pastor Garcia. Uma coisa, gente, é você chegar e dizer o que está acontecendo. Outra coisa é você ter humildade e dizer, vigia comigo, ora comigo, me ajuda a passar por esse problema. Aleluia. E aí eu começo a ver o grande Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, desce à terra para salvar o mundo, olha só, para me tirar do inferno, e de repente ele está com 3 apóstolos, falando assim, parceiro, tu pode me ajudar? Aleluia! Mas aí alguém vai olhar e vai falar assim, mas eu te ajudar, Jesus? É o Senhor que veio me salvar, o Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é o Criador do céu e da terra. E agora eu que tenho que te ajudar? Estou angustiado, estou abrindo meu coração. E eu não quero só abrir o meu coração. Eu tenho a capacidade de olhar para você e dizer, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Sabe o que acontece muitas vezes conosco, gente? Nós até podemos falar o problema, mas nós não temos capacidade de pedir ajuda. Se nós não pedimos ajuda para o homem, não pensa que pedir ajuda para Deus é mais bonito não, tá? Sabe por quê? Pedir ajuda para Deus é muito fácil. Eu ajoelho aqui, eu falo o que eu quiser para Deus. E vou embora, e fico esperando. Se acontecer, bem, se não acontecer, amém. Agora, pedir ajuda para o homem é um sinal em que eu vou me humilhar. É um sinal que eu não sou autossuficiente. Quando eu peço ajuda para o homem, eu posso ouvir sim e posso ouvir não. É ou não é? E quem gosta de ouvir não? E quem tem a humildade para ouvir não? Quer que eu te fale uma coisa? O Senhor me diz bem assim, ó, muitas pessoas aqui não pedem ajuda porque não têm a humildade de ouvir não. E Deus fala contigo. Você, às vezes, não tem coragem de pedir, porque você fala assim, eu nem vou pedir, porque eu sei que se eu pedir, fulano falar não, para mim já acabou a amizade, eu já vou me irar. Mas Deus me traz aqui nessa noite para te dizer, se você está passando por situações que você precisa de pedir ajuda para alguém, vai lá e peça. E se você ouvir um não, se humilhe perante a potente mão do Senhor. Se humilhe perante aquela pessoa que te falou não, agradeça, abaixa a cabeça e vá embora, porque Deus vai te abençoar de alguma forma. Deus nessa noite está quebrando corações amargurados, corações denominados independentes. Eu não dependo,
Irmãos, tem situações na nossa vida em que nós entramos somente para Deus nos colocar diante de alguém que pode nos abençoar. E nós irmos lá e temos a capacidade de dizer: eu preciso de ti, a minha situação é essa, o meu problema é esse, e eu preciso da sua ajuda nisso, nisso e nisso. Amém? Irmãos, eu estou sentindo a glória de Deus nessa noite, aleluia. Deus vai te libertar, Deus tem um propósito nessa palavra, aleluia. Jesus deu exemplo. Pedro, Tiago, João, vocês podem vir aqui? Posso. É que eu estou angustiado. É uma angústia que parece que não vai passar e sozinho não vai dar. Vocês podem vigiar comigo? Ou seja, vocês me ajudem em oração, fica aqui comigo, não me deixa sozinho nessa hora. E aí a Bíblia nos diz que os discípulos se prontificam. Não, Jesus, nós vamos lá. Começam a ajudar Jesus. Por 3 vezes Jesus vai lá e eles estão dormindo. Mas eles queriam. A Bíblia fala aqui, o texto fala, que eles dormiram porque os seus olhos estavam pesados. Alta madrugada. Os caras já tinham andado o dia inteiro com Jesus. Estavam cansados. Jesus Cristo manda algum deles para o inferno? Não. Jesus Cristo apenas fala assim: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. E ainda orienta: a intenção de vocês é boa. Eu sei que vocês querem ficar comigo. Quando ele fala que o Espírito está pronto, ele está falando isso. Eu reconheço boa vontade. Jesus olha e fala: o Espírito está pronto. Eu reconheço que vocês têm boa vontade. Só que as limitações da carne impede vocês de estarem comigo. Então, Jesus leva pessoas para estar ao lado dele, cheio de limitações, cheio de falhas. Mas eu, pastor Marcelo, não posso. Pastor Marcos, para estar do meu lado tem que ser gente excelente, gente top, sem problema. Eu não posso reconhecer os meus problemas, eu não posso pedir ajuda, eu não posso abrir o meu coração. Por quê? Porque fulano tem tal problema, Beltrano tem tal problema, Ciclano fala isso, Beltrano fala aquilo outro. Meu irmão, Deus me traz aqui nessa noite para te dizer: se você for ficar esperando alguém perfeito para você confiar, você vai se decepcionar tanto. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas que são muito sábias, muito inteligentes, muito perfeitas, não gostam de ajudar ninguém. Pode prestar atenção. E aquelas pessoas que é cheia de falha, elas se sentem em débito com a sociedade. E você pede ajuda, elas se sentem no dever de te ajudar. Pessoas muito instruídas, muito bambambam, geralmente ficam à margem dos problemas. Então você às vezes está esperando uma pessoa, um super-homem para te ajudar, e às vezes ajuda é aquele irmãozinho que fica lá na porta, sem falar nada às vezes. É aquela irmã que até hoje só te deu a paz do Senhor, você nunca teve contato com Ele. Estão me entendendo, pessoal? É o que Deus tem para nós nessa noite. Para nós vencermos momentos de angústia, nós precisamos reconhecer o problema. Nós precisamos buscar pessoas para estar ao nosso lado. Nada de passar por isso sozinho, gente. Nada de enfrentar a morte, nada de enfrentar uma doença, nada de enfrentar um desemprego sozinho. Eu estou lá em Água Clara, apertou, aconteceu qualquer problema lá, o telefone aqui toca, pode ter certeza. É meus irmãos, é meus pais. Eu não passo sozinho de jeito nenhum, eu aprendi isso daí. E às vezes Deus coloca você na prova para que você peça ajuda, para que aquela outra pessoa te ajude e seja abençoada. Aí você não, você fecha. Aí o terceiro, você precisa de contar o que está acontecendo. Jesus poderia muito bem dar uma de fartão, né? Não, tem nada não. Estou bem, só quero orar aqui, só me preparar. Está vindo uma prova aí, só vou preparar. Não, Jesus preferiu abrir. Vou contar para vocês, ó. O coração aqui está para explodir. É dor, é angústia, estou quase para morrer. Vocês me ajudam? Vamos embora, Jesus, vou te ajudar. É abrir. Mas falar a verdade, gente. Sabe uma coisa preocupante? Como que eu vou ajudar o João se ele me conta mentira? Porque eu vou aconselhar ele, eu vou orar por ele em cima do que ele me conta. Mas ele me conta mentira. Ah, o que aconteceu foi isso, isso. Abra o seu coração.
Fala a verdade. Da verdade só nascem frutos bons. Aleluia. E peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Aí sabe o que vai acontecer? Depois que você fez isso aqui, tudo isso que eu estou falando é no nosso relacionamento lateral, é na horizontal, não é? Tudo isso que eu falei é relacionamentos que vai acontecer entre mim e o pastor Marcos. Aí vem a próxima fase. O primeiro contato você já teve com os seus amigos, você já conversou, você já falou. Aí vem a segunda parte, meus irmãos, para você vencer esse desânimo. Sabe o que é? Você precisa de falar com Deus. Lembra que lá no começo eu falei que o ministério de Jesus Cristo foi aquele ministério onde a voz de Deus descia? No comecinho já veio aquela voz quando ele foi batizado, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. No monte da transfiguração, quando Jesus está lá com a transfiguração de Moisés e Elias, ouve-se a voz, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí Jesus Cristo vai orar. E eu posso imaginar Jesus falando com o Pai, esperando assim, ó, puxa vida, já vou terminar, gente, 5 minutinhos. Puxa vida, se eu, na hora que estava tudo bem, já ouvi a voz de Deus, se na hora que eu estava começando o ministério, não tinha problema nenhum, ia ser só cura, só libertação, só grandes coisas, eu ouvi a voz de Deus, quanto mais agora que eu vou pedir para Ele me livrar da morte. Agora vai descer um anjo do céu, vai descer uma cavalaria e vai fazer igual fez com Abraão. Isaac, quando estava sendo oferecido no altar, a Bíblia nos diz que veio uma voz do céu e disse o quê? Abraão, não mate Isaac, porque agora eu sei que você teme a Deus. E aí eu conjecturo, isso não está na Bíblia. Jesus vai lá e ora e fala, Senhor, se for da tua vontade que eu não passe por essa experiência da morte, eu gostaria de não beber esse cálice, mas com uma condição, se a humanidade puder ser salva do mesmo jeito. Não dá para fazer uma analogia, gente? Imaginar que Jesus estava esperando assim, ó, bom, meu filho, você veio até aqui, então agora eu sei que você teme, você está no monte, você é uma pessoa que teme, então agora eu vou salvar a humanidade sem você morrer. Aí Jesus vai lá e ora, na agonia, é no momento de angústia. No momento que estava bom, ele ouviu a voz de Deus descer do céu. É ou não é? Maravilha. Aí na angústia ele vai lá e fala, meu Deus, eu gostaria muito de que a humanidade fosse salva, sem que eu experimentasse a morte. E a Bíblia diz que não houve nenhum vento diferente, não houve nenhuma voz do céu, simplesmente não acontece nada, e a angústia continua. Aí Jesus vai para a segunda vez e ora da mesma coisa. Ele já fez tudo o que ele poderia ter feito. Ele já reconheceu o seu problema, ele já chamou amigos para estar ao seu lado, ele já abriu seu coração para os seus amigos, e ele já pediu ajuda para os seus amigos. Agora ele está pedindo ajuda de Deus. Deus, se for da sua vontade, Pai, eu gostaria muito de não morrer, de não ter essa experiência. E aí Jesus vai lá, se ajoelha, uma vez, volta, os discípulos dormindo. 2 vezes, volta, os discípulos dormindo. A terceira vez, volta, os discípulos dormindo. E aí ele olha para os discípulos e diz assim, vocês não conseguiram vigiar comigo, nem por 1 hora. E aí no momento da angústia, não se ouve voz nenhuma. No momento da angústia, nós não temos nenhum brado do céu. No momento em que Jesus ia tomar a cruz sobre os seus ombros, no momento que ia começar a morte, não vê nada de misterioso acontecendo, não desce um anjo para fortalecer Jesus, não acontece um milagre sobrenatural. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus Cristo começou a orar de forma tão intensa que ele começou a suar gotas de sangue, sabe? Pequenos vasos capilares da nossa cabeça, quando nós estamos inclinados, começam a estourar. E começou a se misturar com suor e derramar suor vermelho com sangue.
E Jesus Cristo orava e nada acontecia. Jesus Cristo orava e o milagre não acontecia. E daí ele fala assim: Senhor, contudo, se não tem como a humanidade se salvar, que seja feita a tua vontade. Eu aceito a morte de cruz. Só que lá na cruz, a Bíblia nos diz que aconteceu o sobrenatural. E tudo isso que aconteceu antes foi preparado, foi o alicerce para que acontecesse o que aconteceu aqui. Vamos lá em Hebreus, coloca lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2, olha só. Tendo os olhos em Jesus. O que Jesus Cristo fez? Autor. Pode continuar. Amém. No versículo 2, o autor aqui de Hebreus vai falar algo fantástico. Jesus Cristo, quando estava suportando a cruz, quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, quando ele estava na agonia, ele teve uma visão. Ele olhou e ele viu o que estava para acontecer depois daquela agonia. Quando ele estava com seus amigos, o que o autor está falando é isso. Quando ele estava com seus amigos, quando ele estava na agonia da morte, quando ele estava com esgotamento físico e espiritual, Jesus Cristo pega e começa a olhar para frente. E ele começa a olhar para a alegria que lhe estava proposta depois daquele sofrimento, aleluia. Jesus começa a ver que depois da morte existiria uma ressurreição. Jesus começa a ver e a dizer o seguinte: olha, eu posso sofrer agora, eu vou passar por detrimento agora, mas depois, lá na frente, tem um trono me esperando. Depois, lá na frente, tem uma coroa me esperando. Depois, lá na frente, tem uma recompensa por tudo isso que eu estou passando, se eu permanecer fiel ao meu Deus, aleluia. É isso que o autor está dizendo. Quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, junto com seus amigos, naquele ambiente de amizade, de confiança, ele olha lá na frente e diz: Deus, eu aceito a tua vontade, porque eu sei que lá na frente, depois dessa agonia, existe uma bonança e uma grande alegria para minha alma, aleluia. E aqui eu quero te dizer o último requisito para você passar por essa agonia que às vezes vem na sua alma. Fazer como Jesus, não olhar só para o que está acontecendo nesse momento, olhar para o que vem depois. Se você perdeu um ente querido, olhe para o que vem depois. Se você está com problema de saúde, olha para o que vem depois. Se você não tem amigos, olha para o que vem depois, aleluia. Se você começar a olhar para a sua vida só para o que está acontecendo agora, nesse exato momento, você vai desesperar. Se Jesus olhasse somente para aquele momento, ele teria desistido e desanimado. Mas o autor aos Hebreus diz o seguinte: gente, vamos fazer como Jesus, que desprezou a afronta, desprezou a vergonha, desprezou a dor e suportou o sofrimento, em troco do quê? De uma alegria futura, do que lhe estava proposta. Deus me traz aqui nessa noite para te dizer o seguinte: se você viver só pelo hoje, você vai desanimar. Se você olhar só para o que está acontecendo agora, você vai querer dormir e não acordar nunca mais. Mas Jesus Cristo cria um ambiente de esperança, um ambiente de expectativa, próximo dos seus amigos, confiando nas pessoas que estão ao seu lado, abrindo o seu coração. Ele caminhava e olhava para o futuro e dizia: porque eu sei que no futuro tem um trono de glória para mim. Você pode dar um glória nessa noite? Muitas vezes nós passamos por situações que você não vê futuro. Ah, mas eu não vejo saída. Ah, mas eu não vejo solução.
vai parar por aqui, vou desanimar. Faça como Jesus. Comece a usar essas ferramentas. Ele poderia ficar sozinho, mas ele preferiu confiar nas pessoas. Ele preferiu abrir o seu coração para as pessoas. Ele preferiu pedir ajuda das pessoas. Eu não sei o que você está passando ou o que você vai passar, mas tenha essa intimidade, tenha essa certeza. Pedir ajuda é um ato em que você mostra a sua humildade. É um ato em que você mostra a sua confiança em Deus. Mas como, pastor Marcelo? Eu peço ajuda aos homens e eu confio em Deus? Sim. Quando você pede ajuda aos homens, você está fazendo o que a palavra de Deus manda. E quando você faz o que a palavra de Deus manda, você confia em Deus. Quando você não pede, você não faz o que a Bíblia manda. Aí você não confia em Deus, porque você é orgulhoso. Não, meu orgulho não permite que eu faça isso. Jesus Cristo fez tudo isso. E no final, quando ele estava lá para se entregar, o autor de Hebreus fala que ele cumpriu o 6º passo dessa noite. Ele pega e olha para o futuro. Jeremias, quando estava em grande aflição, lá em Lamentações de Jeremias 3, ele diz que em momentos de aflição, ele procura olhar para aquilo que lhe dá esperança. Aí ele começa a olhar para o futuro, que tem misericórdia de Deus. Aleluia. Se na hora da adversidade você começar a valorizar só o que você não tem, só o que está de ruim, você vai ter muita fraqueza. Começa a valorizar as promessas de Deus. Começa a valorizar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Começa a valorizar os pequenos detalhes, uma xícara de café, um bom dia de um amigo, um telefonema de um irmão, coisas que não têm preço. Comece a valorizar. Comece a ter uma vida de olhar para aquilo que te dá esperança. E aí Jesus estava lá, aflito, angustiado, fez todo o processo, nada resolveu, Deus não falou. Meu irmão, e eu acredito que Deus não falou de propósito, para deixar para você, que tem momentos em que você tem que passar por certas situações, e a sua confiança tem que ser tanta, que você vai estar no escuro, você não ouve a voz de Deus, você não sabe para onde você vai. Nesse tempo, descansa, confia nele. É o barquinho que está navegando, sem saber para onde vai, mas não vai bater nas pedras. Porque se você entregar nas mãos de Jesus, se você tiver esperança do porto seguro, você vai chegar lá. Às vezes a prova é a própria escuridão. Mas Deus é luz, mas tem momentos que você vai estar no jardim, na escuridão. Deus não fala, Deus não dá resposta, Deus não faz nada. Ele fica em silêncio. Você fala e nada acontece. Mas aí vem o escritor aos Hebreus e diz: faça como Jesus. Olhe para aquilo que te dá esperança.